Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse segundo trimestre de 2014 estudando nas revistas da CPAD com o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista deste trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Hoje estaremos estudando a lição de número 11, com o tema O Presbítero, Bispo ou Ancião. Nosso texto áureo está aí na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros. Então temos aí Creta, uma ilha do Mediterrâneo, 96 quilômetros ao sul da Grécia, atualmente chamada aí de Cândia. Pelo que entendemos, Paulo então passando por essa ilha de Creta, juntamente com seu companheiro de viagem, o Tito, ele abriu aí várias congregações, vários trabalhos ficaram fundados ali em casas, e ele então quer que Tito agora estabeleça ali presbíteros, estabeleça líderes que vão ficar coordenando o trabalho dessas pequenas congregações ou pequenas comunidades que se reuniam nos lares em primeira mão. Então, era preciso estabelecer esses líderes, assim como já Paulo havia estabelecido em outra parte, e em todos os lugares onde ele já havia aberto as igrejas, ele ia então colocando líderes. Ele fazia uma viagem abrindo esses trabalhos, depois de algum tempo essa igreja ia crescendo e ali ia se destacando então alguns que poderiam assumir essa liderança. Paulo então depois enfiava o Timóteo, o Tito, e ali então ia sendo organizado toda a liderança da igreja, e Paulo então pede para Tito agora passar nesses trabalhos abertos, e ali ele ia saber exatamente quem colocar. A escolha, nós vamos ver aí as qualidades, as qualificações exigidas para que alguém pudesse assumir essa posição na igreja, de uma liderança. E aqui então é uma liderança escolhida humanamente, não é como um pastor, ministério pastor. O ministério de pastor, ele tem como sinais, características principais, a ação do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo em ação. Não existe um ministério, por exemplo, apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, ministério, que não seja equipado com dons do Espírito Santo. Então são pessoas escolhidas por Jesus, colocadas na igreja, mas todos são capacitados sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, com dons do Espírito Santo, e são líderes primeiros na igreja, são os principais. Então, às vezes pode ter num país inteiro só um desses ministérios que seja realmente equipado com os dons espirituais, uma pessoa que se destaca realmente e Deus levanta com um poder tremendo. Aqui agora nessa lição nós estamos falando mais dos dons de serviço. São pessoas escolhidas para liderar, pessoas que têm características como aí eles devem ser as pessoas que têm testemunhos, que estão fora da igreja, que estão dentro da igreja. Tem que ser pessoas que não são dados ao vinho. Essas pessoas devem ter então um controle, sobre a sua família. E essas pessoas não podem ser espancadores, essas pessoas não podem ser amantes do dinheiro, porque vão trabalhar com a administração da igreja. E essa administração envolve muito a parte material da igreja. Então, eles são diferentes daqueles do ministério. Ministério são pessoas que não vão se envolver com essa parte financeira, com essa parte material da igreja. Os ministérios têm a obrigação, o dever, eles têm a capacitação para trabalhar na área
espiritual da igreja. É uma parte superior. Veja bem, a parte de intimidade com Deus. Já aqui nós estamos falando sobre os presbíteros, os bispos ou anciãos, palavras que se equivalem. Então são líderes colocados na igreja que são escolhidos pela liderança geral da igreja e eles são colocados para dirigir esses trabalhos locais. Veja bem, já pode ser aí um bispo, por exemplo, pode ser alguém que vai coordenar um trabalho de uma cidade inteira, pode ser alguém que vai coordenar aí apenas algumas congregações e pode ser também alguém que fique coordenando o trabalho dentro de uma congregação. Aqui nós vamos ver que todos esses, que pode ser tanto um bispo como um presbítero como um ancião, são pessoas que vão ter aí uma coordenação dentro do trabalho local da igreja. Não é uma coisa geral, não envolve aí nações, mas é um trabalho local. Então Paulo está lembrando aqui a Tito, parece que Tito estava demorando muito a fazer o que Paulo havia mandado fazer. Paulo colocou ali, deixou ele ali na ilha de Creta e foi embora. E ele deixou a incumbência para ele, que ele passasse em todos os trabalhos abertos e estabelecesse ali líderes que poderiam ficar tomando conta daquele trabalho para que Tito fosse embora também. Não era para ele ficar ali. O trabalho missionário bíblico, ele é feito assim. Ninguém fica lá para dirigir igreja. O trabalho missionário, a pessoa vai, abre o trabalho, até que se tenha alguém para dirigir aquele trabalho ali e o missionário vai embora. Não tem que ficar ali dirigindo a igreja. Ele não foi chamado para ser um presbítero, dirigir uma igreja local. O trabalho missionário é abrir os trabalhos e depois ir embora. Então ele vai de cidade em cidade pregando o evangelho, vai abrindo ali a uma igreja, uma casa ou um pequeno salão e tal. Aí abre ali e ali até que surja ali alguém que possa assumir a liderança daquele local. E ali então ele vai embora para outro lugar. Então esse é o trabalho. Então Paulo está cobrando de Tito para que ele cumpra aquilo que ele foi designado para fazer, de colocar então um líder em cada uma daquelas congregações e que ele depois termine e vá embora encontrar-se com Paulo. Então Paulo diz para ele que ele deveria colocar em ordem as coisas que ainda faltavam ser colocadas em ordem. Então estabelecesse ali em cada cidade um trabalho aberto e organizado. Então tudo organizadinho. Quem seriam os líderes? Não se colocava apenas uma pessoa como líder, mas colocavam-se pessoas. Nós vamos ver que presbítero não está aqui no singular, nem bispo, nem ancião. Sempre no plural, porque em cada congregação, em cada cidade, haveriam vários líderes que toda decisão deveria então ter o quê? Uma reunião desses líderes para se decidir sobre alguma coisa a fazer, sobre alguma questão que surgisse. Então, não era apenas escolher uma pessoa e pronto, não. Era uma pessoa que se destacava para liderar e outras pessoas que iriam auxiliar a esse que ficaria na direção. Sempre assim. Então o sistema era um sistema de governo da igreja, mas um sistema organizado não apenas por uma pessoa, mas por algumas pessoas, tendo sempre alguém para ficar na liderança dessas pessoas que eram os líderes. Então poderia ser todos chamados presbíteros, mas sempre um presbítero que era líder desses outros presbíteros, que dirigiria assim o trabalho para que fosse bem organizado e tivesse bom andamento. A verdade prática aí diz o seguinte: o presbítero deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Então nós temos hoje no sistema nosso, como é o assembleiano, ele tem esse sistema de colocar diáconos, presbíteros e depois vem a parte então ministerial, que é chamado, que tem aí os evangelistas e os pastores.
Então a organização está montada em cima disso. Não quer dizer que isso aí é uma organização bíblica e que não tem problema nenhum, que está tudo certo. Não. Quer dizer que com o passar dos anos foi se adaptando e colocaram então a igreja para ser governada dessa maneira. Não quer dizer que está correto, porque hoje nós vemos aí o desaparecimento quase total de alguns ministérios que deveriam existir na igreja, né? Como é o caso do apóstolo, do profeta, do evangelista ministério, do pastor ministério e do mestre ministério. Então, se hoje nós chegarmos numa Assembleia de Deus e procurarmos, por exemplo, aí, qual é o mestre aqui? As pessoas vão dizer o quê? Professor da escola bíblica dominical, sim, tem fulano, fulano, fulano. Ninguém nem entende mais o que é um mestre, porque o ministério foi colocado de lado, foi desaparecendo. Não sei o que acontece com as pessoas, parece que deixam de ser aí uns crentes maduros e aí parece que com o tempo ficam assim pensando, se nós colocarmos alguém com o nome de mestre, daqui a pouco ele fica maior do que o pastor e aí vai atrapalhar a igreja. Se nós colocarmos alguém aqui como profeta e o povo vai se desviar, o povo vai ficar atrás do profeta o tempo todo, então vai atrapalhar a igreja. Se nós colocarmos alguém aqui com o nome de apóstolo, então as pessoas vão atrás dele, vai ficar maior do que o pastor. Eu acho que é uma coisa assim que foi com o tempo, foi acontecendo com a igreja, devido à imaturidade e devido à entrega total das pessoas também a Deus, para que pudessem assumir um ministério realmente, homens que fossem cheios do Espírito Santo, homens usados tremendamente em dons do Espírito Santo. Então ficou aí o pastor, que não é esse ministério de pastor que está em Efésios 4:11, porque se exige que essa pessoa que tem o ministério seja uma pessoa que Deus opera maravilhas, milagres, que anda na frente do povo fazendo milagres e o povo seguindo, assim como era no início da igreja. Também o evangelista não é aquele evangelista que é ministério, porque esse evangelista deve ser alguém muito usado em milagres, alguém que ganha muitas almas de uma vez, e muitas almas, não é apenas uma alma, 2 almas, 10 almas, 20 almas, são muitas almas. Então, não vemos mais esses ministérios na igreja. Vemos que pessoas podem até ter o nome desses ministérios, mas não tem um ministério na realidade. Não existe confirmação de Deus com sinais, prodígios e maravilhas na vida desses homens que estão liderando a igreja hoje. Então, nós vemos aí uma organização que praticamente é uma organização humana. Assim como nós vamos ver hoje, então, essa organização, uma liderança escolhida humanamente. Dificilmente nós vamos ver aí um líder de igreja hoje, um pastor, um evangelista ou um presbítero, então, pessoas que estão liderando a igreja, pessoas que realmente Deus opera milagres, maravilhas através dele. Dificilmente nós vemos isso. Então, passou-se a ser apenas um trabalho administrativo e não mais um trabalho dedicado exclusivamente à parte espiritual e à parte de estudar a palavra de Deus. Assim como os apóstolos fizeram, se separaram dessa parte material para cuidar dessa parte apenas de estudo da Bíblia e oração, muita oração. Eram homens então tremendamente usados por Deus. É uma grande perda para a igreja, porque enquanto estão ocupados com a parte material, se descuidaram da parte espiritual, se descuidaram da oração. E aí nós vemos aí o que está acontecendo com a igreja hoje. Problemas e mais problemas, e um grande aumento numérico, mas um decréscimo espiritual. Nós chegamos nas igrejas hoje e vemos um caos. Se perguntar quem é batizado com o Espírito Santo, nem a metade da igreja mais é batizada com o Espírito Santo.